Vamos, porco. Vamos ver aqui, galera, uma reação e um corte aí do jogo aberto, trazendo aí informações sobre o Verdão, que tem um jogo hoje contra o Cerro Porteño na Libertadores, um jogo decisivo que pode mudar toda a temporada. Vamos ver aí o que eles vão falar, a escalação para esse confronto e muito mais. Então, galera, sem mais enrolações, fica um vídeo aí que tá muito interessante para vocês, com opiniões aí de debate de Renata Fã, Cicinho, Ronaldão e também Edu Dracena. Então, sem mais enrolações, fica um vídeo aí, galera. Quem também vive uma quarta-feira decisiva é o Palmeiras. Jogo fora de casa contra o Cerro Porteño. Na ida, empate entre as duas equipes. E o Palmeiras precisa mostrar para a torcida, para a mídia e para ele mesmo que é um grande time do ano. E hoje será o teste de fogo. Olha a maca! O primeiro dia D da temporada alviverde chegou. A depender do resultado de hoje contra o Cerro Porteño, o Verdão pode espantar a crise ou mergulhar nela de vez. Apesar de estar na liderança do Brasileirão e vivo na Copa do Brasil e na Libertadores, o time vai à Assunção pressionado pela sequência de 4 jogos sem vencer, com 2 derrotas e 2 empates. Um deles no jogo de ida contra o Cerro, 1-1 dentro de casa. E a disputa por uma vaga nas quartas segue em aberto. O Palmeiras não está a passar um bom momento. Daqui a mais uma semana ou 1 ou 2 jogos a gente vê, porque aqui a avaliação que vocês fazem é ao momento. E ao momento nós não estamos bem no momento. Temos todos que fazer mais e melhor. Ponto. E decidir mata-mata de Libertadores fora de casa é algo bem raro na era Abel. Até aqui isso só aconteceu uma vez, na semifinal de 2021 contra o Atlético Mineiro, quando o Palmeiras passou de fase com 2 empates graças ao extinto critério do gol fora. Mas agora, para evitar o drama dos pênaltis, só a vitória interessa. E lá vai ser um terreno hostil para a gente. Sabemos que Cerro também é um clube grande, que tem muita torcida, eles vão lutar, eles estão com muita vontade de ganhar também, mas a vontade nossa vai ser melhor. Para a partida, o Palmeiras não conta com Andréas, que foi expulso no jogo de ida. No lugar dele, Abel pode colocar o Evangelista para manter o perfil do meio-campo ou o M. Martínez, que é mais defensivo. Já no ataque, a dúvida é por opção técnica. Vitor Roque foi titular nos últimos 2 jogos, só que Maurício vive melhor fase e pode ganhar a posição. A gente aqui trabalha muito para melhorar. Sabe que nesses últimos jogos os resultados não foram os que a gente queria, mas o futebol é assim, tem que saber atravessar esses momentos também. E em busca dessa reação, o Palmeiras deve retornar ao trio de zaga e vai ter pelo menos 2 mudanças em relação ao jogo da ida. Com Carlos Miguel no gol, Murilo, Gomes e Barbosa na zaga, Alan e Piquerez nas alas, Marlon Freitas e Evangelista ou M. Martínez no meio-campo, e no ataque, Arias, Flaco Lopes e Vitor Roque ou Maurício. Acho que o mais importante é tentar procurar o resultado com a formação que for. O treinador que pensa nisso e que é o melhor para nós, a gente vai até o fim com a decisão dele. É nos momentos difíceis que nós precisamos estar unidos e prepararmos para fazer tudo o que nós pudermos para estar na próxima fase. Esse é o nosso objetivo. Avante palestra! Deixa eu olhar pro Edu, peraí, tá nervoso? Não, tá preocupado? Preocupado, sim. Tá preocupado. Sim. Tô pelo momento do Palmeiras, né? Não, pelo momento. E aí, ó. E eu vou falar um negócio pra você. Eu seria mais ousado ainda, viu, Renato? O que você faria? 3 zagueiros, ok? Sim, 3 zagueiros. Colocaria o Maurício ali no lugar ali do Lucas Evangelista e colocaria o Vitor Roque lá na frente.
Porque ele só joga com o Verratti na frente. Você já tem 3 zagueiros, alguém pode acompanhar a marcação com o Marlon Freitas. Você entendeu? Lembrando que o Andréas Pereira foi expulso, então é um jogador que não está à disposição do Abel Ferreira, para quem olha essa prévia aqui. Carlos Miguel, muito contestado pelos últimos jogos, com algumas falhas, precisa se reabilitar. Nada melhor que um jogo como esse para tentar uma classificação importante na Libertadores. Vitor Roque, sim, é um jogador que também ainda não voltou a ter aquele desempenho de antes da lesão. O Maurício eu também não entendo como que não é um titular absoluto. O Flaco Lopes acho que não pode sair dessa equipe. O Arias também, mas daí tem o Alan, que é muito bom. Olha, gente, vou falar uma coisa. Piquerez é um jogador que eu sou fã do trabalho dele no Palmeiras, mas eu não acho que ele passa pelo melhor momento. Não tá bem. Não voltou bem da lesão dele, sim, viu, Renata? Agora, tomara que um jogador mais experiente, já tem uma certa casca na Libertadores, já é campeão, tomara que ele possa agora, um momento tão decisivo do Palmeiras, ele colocar todo o futebol que a gente sabe. Como eu falei, Renata, eu iria para o ataque, colocaria ali o Maurício no lugar do Evangelista e Vitor Roque, daria sequência pro Vitor Roque, até mesmo para ele pegar jogo, entendeu? Pegar ritmo, tem que colocar para jogar. Mas, Edu, tem um detalhe, você precisa fazer o gol, com certeza, mas não pode tomar. E o problema aqui é que o Palmeiras, até com um jogador a menos, abriu o placar e deixou o Cerro empatar. Ronaldão, a pergunta que eu faço pra você é essa. Claro que é um jogo duro, pesado, mas é o sonho de qualquer jogador ter uma batalha pra disputar desse jeito. É verdade, menina Renata. Até o piano que veio aí no finalzinho. Como é que é, negão? O piano aí. Olha Quero só ver, Negrão. Quero ver amanhã, Negrão. Quero ver amanhã, Negrão. Você vai tocar isso aí. Mas agora, falando sério, o Gustavo Gomes, ele tem que ser esse primeiro homem de combate. O Barbosa tem que ficar na sobra, porque ele no combate, ele tá sendo... Olha, eu vou então, falar. aí Michael Ferretti. Então, ele pode sair fora mais cedo do jogo, porque ele tá acima da... Acho que ele tá fora de forma. Acho que ele tá fora de forma. Quem? O Barbosa. Perguntou. Ele tá... Oi, tá nervoso. Solta, negão, de novo, vai. Solta, negão. Aquela lá do teclado, bebê. Pronto, é porque ele ficou nervoso. Porque o Barbosa tá fora de forma, ele tá também tomando muito cartão, ele tá chegando muito forte. Deixa o Gustavo na frente para segurar um pouco mais, ele fica na sobra, porque aí serão 2 combates pro Verratti, não só um. Não pode deixar ele na sobra. Deixa ele pouco mais adiantado em cima, o Gustavo Gomes em cima dele, depois, e o resto do time, eu acho que tem condições de empatar o jogo, ir pros pênaltis. Empatar, ganhar o jogo, o Palmeiras vai ganhar o jogo lá. Porque o Flaco Lopes, você falou agora que ele não tá tão bem. Voltou, não tá tão bem. Não, o Vitor Roque. O Flaco Lopes, também, pra mim... também. Não, o Flaco Lopes não pode sair do time. O Flaco também. Então coloca os dois. Agora, o Piquerez também não tá tão bem. Agora eu entendo que você é contra o Palmeiras. O defensivo não está tão bem. Não, ninguém presta aí. Rona, eu tenho uma pergunta direta. Também não está bem, menina Renata. Você tem que entender que o momento do Palmeiras não está legal. Eu tenho uma pergunta direta, porque o Brasil te ama quando você é sincero. Olha pra câmera e responda a seguinte pergunta. O Edu vai sair de maca amanhã aqui neste programa? Seja sincero, profissional pelo menos uma vez. Chama o bombeiro, bebelo. Não. Chama o bombeiro. Não sairei amanhã de maca. Não sairei. Se o Palmeiras entrar com essa escalação, o Edu vai sair de maca com força. Que isso, Cicinho? Olha o melhor que tem aí. Cicinho, dá uma sugestão pro Abel Ferreira. Assim, o melhor momento do Palmeiras foi com a linha de 4 defensores e o Palmeiras se comporta muito bem, principalmente quando joga fora de casa e sai pro contra-ataque. Então, assim, eu tiraria o Barbosa, colocaria o Murilo, o Gustavo Gomes e o Giá e o Piquerez. E aí o Maurício tem que fazer aquele papel no meio-campo. Eu não entraria com 3 zagueiros, até porque o Alan, como falso lateral ali, não vai bem, porque é um jogo que vai exigir também no sistema defensivo. O Cerro vai vir pra cima. Então eu montaria essa linha de 4 com o Palmeiras, que ele sempre fez, que é muito forte e fica mais assim, protegido o Carlos Miguel, que não vem no mau momento. E daqui a pouquinho, a classificação com drama, com pênaltis, com o Fábio do Fluminense pra cima do Rivadavia. O Flu segue na Libertadores. Em relação à escalação, o Barbosa volta. O Abel tem apostado nesse esquema com 3 zagueiros, embora na última partida ele tenha voltado à linha de 4 atrás, no Maracanã. Ele até explicou que jogou assim por falta de opções, porque o Barbosa estava com dores no pé. Como ele está recuperado, eu acredito que Murilo, Gomes e Barbosa vão formar o trio de zaga. A grande dúvida é quem joga no lugar do Andrés, né? Está suspenso. Lucas Evangelista e Emiliano Martins são as opções, e acho que são opções bem diferentes, né? O Evangelista é aquele cara que
gosta, tem um trato melhor da bola e pisa mais no campo do adversário, o Emiliano Martinez não. Esse é o camisa 5, burocrático, marcador, não dá para esperar o Emiliano Martinez fazendo algo muito mirabolante do meio para frente. E acho que essa provável escalação que a gente está imaginando com o Maurício no lugar do Vitor Roque, ela faz todo sentido. O Palmeiras precisa de alguém para pensar mais o jogo, para controlar melhor a partida, e como o Vitor Roque não voltou bem, desde a volta do Vitor Roque, em todos os jogos que ele atuou, ele foi o pior do time em quase todos os jogos. Tá claro, tá nítido, quando ele joga com os titulares, com o time principal, que ele tá numa outra rotação. Como não está funcionando ainda a dupla Flaco-Roque, nessa volta da Copa, volta de lesão, acho que faz todo sentido você abrir mão do Vitor num primeiro momento e começar com o Maurício. E no meio de campo, o Vini, o Abel tem usado mais o Emiliano Martinez, mas ele tem usado o Emiliano Martinez muitas vezes como o terceiro zagueiro, que não vai ser o caso. Se ele tem os 3 zagueiros à disposição, que é a melhor formação que eu acho que ele tem, ele vai precisar de alguém que jogue bola no meio. Tá? E aí eu acho que o melhor nome seria o Evangelista. Ô Vini, você falou dos episódios e lembrou muito bem, né, que a gente é muito bom em apontar o que acontece lá fora, né, no Paraguai, na Argentina, no Peru, né. Acontece aqui também, claro que acontece, mas acontece aqui também? Mais lá e não aqui a sei gente tem... se acontece mais lá ou se a gente bate mais lá. Acontece mais porque, por um motivo fácil de entender, que aqui tem uma lei mais rígida. Então, mas aí deixa eu te contar uma coisa. Que resolve o problema. O Vini falou do Luigi e eu vi essa semana um post, até fui recuperar aqui o nome da página, Web Rádio Verdão. Um post ironizando o momento, em tom irônico, né, lembrando do momento ruim que o Palmeiras está atravessando e da passagem do Luigi pelo futebol profissional. E aí o post termina, era sua ruindade futebolística que trazia alguns bons momentos para nós, desculpe a nossa ingratidão. E óbvio que o Luigi, muito chateado, interagiu pedindo para que deixassem ele em paz e tal. É óbvio que muita gente interage neste post aqui manifestando o que aqui é crime em tom de era brincadeirinha. Era brincadeirinha. Como se eu olho para a má fase do Palmeiras e só lembro do Luigi. Que curioso, né? Só lembro do Luigi nessa má fase do Palmeiras, só lembro dos maus momentos do Luigi, só associo aquela passagem ruim. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que tenha sido o tom da postagem original, mas tenho certeza absoluta que muita gente manifesta o seu racismo em tom de brincadeira nessa postagem. Não tenho a menor dúvida. É óbvio, isso aí Não tenho a menor dúvida. Então, eu acho que a gente tem que olhar para dentro também, não é olhar para dentro do Brasil. Assim, olha só, olhamos para dentro do Palmeiras. Nessa situação é difícil de pegar por 2 motivos, tá? Primeiro, porque está inserido no mundo fantástico da internet. E é mais difícil você pegar as pessoas porque quem deixa publicar aquilo ali não se responsabiliza pela publicação. Mas quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando inclusive disso, da escolha do teu alvo. E depois que a pessoa dá uma disfarçada aí. Você escolheu bem o alvo. O que a gente está vendo, o que a gente vê na América do Sul é que eles nem disfarçam o racismo. Mas não deixa de ser menos grave. Não acho que é menos grave. Mas aí na internet tem uma dificuldade de pegar com a lei. Porque tem gente que acha que na internet pode qualquer coisa, porque como é que fala? Sim, eu estou me manifestando. É liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Uhum. Liberdade de expressão, se você está cometendo um crime, você não tem a liberdade de cometer um crime. E o pior para mim é que quem permite o comentário, quem tira esse comentário, não responde por nada. É a mesma coisa que você cometer um crime aqui na frente, aqui, e você vai responder, e a empresa que permitiu que você fizesse isso também vai responder. O Luigi está emprestado pelo Palmeiras, está jogando na MLS, né, emprestado ao New York City FC. E eu acho muito curioso que a escolha do personagem perseguido tenha as características do Luigi no momento que o Palmeiras vive uma má fase e ele nem lá tá. Então, tem racismo lá fora, tem. Mas vamos olhar aqui para dentro também. Nem dá muito trabalho, não. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, a imprensa falando um pouquinho sobre esse Palmeiras que enfrenta hoje o Cerro Porteño. Um jogo muito importante, galera. Até o momento é o jogo mais importante da temporada, porque é um jogo aí decisivo para a classificação, né, da Libertadores. E o Palmeiras, galera, vai da seguinte forma aí para esse jogo, né? Acredito que vai ser poucas mudanças para esse jogo. Abel, né, vai manter um time aí que vem sendo jogado, né, um bom tempo aí na equipe, que é Carlos Miguel no gol, vai ser 3 zagueiros. Murilo,
Barbosa e Gomes. Lá na frente, ali, volantes e meia, tem Emiliano Martins, Marlon Freitas, João Ares. Andrés Pereira está suspenso, tomou, né, um cartão vermelho no último jogo e não joga essa partida. Nas pontas tem Piquerez, né, um ala praticamente ali, junto com o ala, né, do outro lado, do lado direito. Lá na frente tem Flaco Lopes e Vitor Roque. A dupla que veio tanto sucesso há um bom tempo aí e que hoje possa acontecer, né, de eles jogarem bem e serem aí, por assim dizer, né, bem sucedido nessa partida e venha com a vitória. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião? Comenta sua opinião aqui pra gente, que é muito importante. Deixe seu like, inscreva no canal, galera. E até o próximo vídeo.